Olá, eu sou o professor Lovato e o nosso vídeo de hoje é sobre tutelas provisórias 1, porque esse é um tema que demanda bastante. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações. As tutelas provisórias, como o próprio nome diz, elas são provisórias, são em caráter precário, característica das decisões interlocutórias. Por isso, uma tutela provisória não pode ser confundida com uma sentença, que é uma decisão proferida em caráter definitivo. Para exemplificar, eu posso dizer aqui que uma tutela provisória ela pode ser alterada pelo juiz a qualquer tempo. No caso da tutela antecipada até a sentença, no caso da cautelar a qualquer tempo mesmo, no processo, inclusive, grau de jurisdição. Já as decisões definitivas, como uma sentença, uma vez publicadas, elas só podem ser alteradas para corrigir erro material ou na hipótese autorizada pelo 485, em que o juiz reconsidera uma sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. As tutelas provisórias, elas têm diversas classificações. Hoje, neste vídeo, nós vamos trabalhar a classificação mais abrangente. Em relação à natureza jurídica da tutela provisória, ela pode ser tutela antecipada ou antecipação de tutela de mérito e ela também pode ser tutela cautelar. Para distinguir uma da outra, é importante ressaltar que a tutela antecipada, ela corresponde à própria tutela principal, é a mesma. Tanto que a tutela antecipada, ela é uma tutela que antecipa os efeitos da tutela principal que o juiz concederá ou não na sentença. Agora, tem uma situação bastante peculiar que é a tutela antecipada estável. Lá do 304, parágrafo 1º. Ali diz que quando ela se estabilizar, a tutela antecipada, o juiz extinguirá o processo. Então, ela é uma tutela autônoma. Ela não é uma tutela vinculada a uma tutela principal. Até porque a tutela principal, no caso, a sentença principal, no caso, é extintiva. Já a tutela cautelar, ela tem uma característica muito importante. Ela é acessória da tutela principal. Ela serve para garantir que a tutela principal produza os seus efeitos. Qualquer risco aos efeitos da tutela principal, já traz a possibilidade de se fazer uma tutela cautelar para garantir que esse risco seja minimizado ou até mesmo suma. A tutela cautelar será sempre de urgência. Não existe tutela cautelar de evidência, porque é histórico no processo brasileiro que os requisitos de uma cautelar são o fumus boni iuris e o periculum in mora, que no artigo 300 foram traduzidos como probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outra característica importante é que não existe estabilização de tutela cautelar. Não existe porque não faria o menor sentido. Porque se a tutela cautelar ela é acessória de uma tutela principal, ela também é dependente de uma tutela principal. Tanto que, lá no 309, se o juiz conceder uma tutela cautelar em caráter antecedente e o autor não propuser a demanda principal em 30 dias, a cautelar perde seus efeitos. Então ela será sempre acessória e dependente de uma tutela principal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado.